Sua posição foi eliminada devido às medidas de reestruturação. Meu nome é Reed Callahan. Aos 56 anos, eu passei 18 anos como capitão sênior da Altus Air, com base em Salt Lake City. 18 anos de registros perfeitos de segurança. 18 anos de partidas pontuais. 18 anos treinando a próxima geração de pilotos que levariam nossa companhia aérea adiante. Lyle Pearson, nosso novo gerente de operações, me deu a notícia enquanto olhava para a tela do computador em vez de me olhar nos olhos. Suas mãos permaneceram cruzadas sobre a mesa polida, os dedos batendo contra uma planilha que aparentemente determinava meu valor para a empresa. Seu pacote de compensação não está mais alinhado com nosso modelo de crescimento. Ele continuou, finalmente levantando os olhos. Os detalhes da rescisão estão neste envelope. Eu peguei a pasta Manila sem abri-la. Pela janela atrás dele, eu via um dos nossos Boeing 737 taxiando em direção à pista, com o sol da manhã brilhando em suas asas. Voo 2243 para Denver. Jacob Peters estaria na cadeira do capitão hoje. Eu havia assinado a certificação dele como capitão apenas 3 anos atrás. Há mais alguma coisa? Perguntei, mantendo minha voz calma. Lyle balançou a cabeça, já se virando de volta para seu computador. O Departamento de Recursos Humanos cuidará dos procedimentos de saída. Eles estão esperando você lá embaixo. Eu me levantei, endireitei minha jaqueta de uniforme por hábito e caminhei até a porta. 18 anos dissolvidos em uma reunião de 3 minutos. Nenhuma pergunta sobre quem assumiria minhas funções de treinamento. Nenhuma preocupação com os 6 instrutores de voo que eu supervisionava. Nenhum reconhecimento da lealdade que eu havia construído entre a equipe. Capitão Callahan, Lyle me chamou enquanto eu pegava a maçaneta da porta. Precisaremos do seu uniforme devolvido antes de você deixar o prédio. Eu assenti sem virar para trás e saí pelo corredor onde Ellen, do RH, já me esperava, prancheta nas mãos, com uma expressão cuidadosamente neutra. Enquanto caminhávamos em direção ao elevador, meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Thomas Wright, um dos meus primeiros oficiais. É verdade. As notícias viajaram rápido na companhia aérea. Eu guardei o celular sem responder e segui Ellen até a sala de processamento, onde entregaria meu crachá, chaves e o uniforme que usei com orgulho por quase 2 décadas. No vestiário, troquei para roupas civis e dobrei meu uniforme com precisão militar, um hábito dos meus dias na Força Aérea que nunca me deixou. Quando coloquei meu chapéu de capitão em cima da pilha, notei uma pequena foto colada dentro do meu armário. Minha primeira equipe na Altus, posando orgulhosos ao lado da nossa aeronave. A maioria deles já era capitão agora, comandando seus próprios voos. Eles não faziam ideia de que seu instrutor acabara de ser afastado. Comecei a voar aos 19 anos, juntando dinheiro suficiente para as aulas trabalhando à noite em uma estação de reabastecimento de aeroporto. Com 25, eu já tinha minha licença comercial e voava rotas de carga pelo meio oeste. A Força Aérea veio a seguir. 11 anos de serviço que me levaram de voos de treinamento a missões de combate. Quando entrei na Altus Air aos 38, levei comigo essa disciplina e precisão. Nos primeiros dias, a Altus estava crescendo, com sede de pilotos experientes para expandir suas rotas. Harold Winters, o fundador, me recrutou pessoalmente, reconhecendo o valor do treinamento militar. Construa para mim a melhor equipe de voo da indústria, ele disse, e por 18 anos, foi exatamente o que fiz. Eu os treinei todos. Pilotos jovens recém-saídos da escola de aviação, transferidos militares se adaptando à aviação comercial. Cada capitão que ganhou sua 4ª faixa na última década passou um tempo comigo no simulador, suando em cenários de emergência e abordagens complexas de pouso. Construímos algo especial, uma reputação de excelência e segurança que fez da Altus a companhia aérea preferida para viajantes de negócios e famílias. Então, Harold se aposentou 3 anos atrás. Seu filho Jeffrey assumiu como CEO
trazendo consultores e especialistas em eficiência que sabiam mais sobre planilhas do que sobre aviação. As primeiras mudanças foram sutis: redução nas horas de treinamento, tempos de turnaround mais curtos, menos equipes de reserva, pequenas concessões que deixaram os números melhores, mas colocaram pressão sobre a equipe operacional. Lyle Pearson chegou a 6 meses para otimizar as operações de voo. Ele nunca pilotou nada mais complexo do que um carro alugado, mas tinha um MBA e uma missão de cortar custos. Os sinais de alerta estavam lá. O pessoal sênior começou a desaparecer, sendo substituído por pilotos contratados com taxas mais baixas. O orçamento de treinamento foi cortado. Quando levantei preocupações sobre as margens de segurança em uma reunião de gestão no mês passado, Lyle sorriu finamente e disse: "Estamos alinhando a alocação de recursos com os padrões da indústria." Meu celular vibrou novamente quando saí do escritório de RH. Uma mensagem de Catherine Reynolds, nossa chefe de instrutores de voo: "Reunião no lounge dos pilotos agora." Eu devia ter ido direto para casa. Devia ter aceitado a rescisão e ido embora em paz. Em vez disso, me vi subindo de novo pelo elevador até o 3º andar. 8 pilotos estavam reunidos na sala de descanso quando cheguei. Thomas Wright, Catherine Reynolds e mais 6. Todos capitães que eu tinha treinado, todos com a mesma expressão de raiva contida. "É verdade?" Thomas perguntou de novo. Eu assenti com a cabeça. "A partir de agora." A sala ficou em silêncio. Disseram que foi uma decisão de reestruturação. Expliquei, tentando manter minha voz neutra. "Nada pessoal, só negócios." Catherine bufou. "Nada pessoal? Você está aqui desde antes da metade da chefia terminar a faculdade. O que você vai fazer agora?" Perguntou Daniel Cooper, um capitão sênior que tinha sido meu copiloto por 5 anos antes de ser promovido. Dei de ombros. "Vou tirar um tempo. Pensar nas opções." As palavras soaram vazias até mesmo para mim. "Isso não está certo", disse Thomas. Ele andava de um lado para o outro agora, passando pelas janelas que davam vista para a pista. "Você é a base do programa de treinamento. Metade dos pilotos dessa empresa só tem asas por sua causa." "A decisão já foi tomada", respondi. Não adiantava lutar contra. "Agradeço o apoio, mas vocês têm voos para fazer." Catherine cruzou os braços. "Meu próximo voo é só amanhã, e estou pensando em ligar dizendo que estou doente." Os outros murmuraram concordando, mas balancei a cabeça. "Não coloquem suas carreiras em risco. Isso não é o que eu quero." Quando me virei para sair, meu telefone tocou. Na tela, o nome de Harold Winters. Saí para o corredor para atender. "Reed, eu acabei de saber." A voz de Harold estava cheia de raiva. "Jeffrey me disse que foi um acordo mútuo, que você queria se aposentar." "Não exatamente," eu disse, olhando pelo vidro os pilotos discutindo na sala. "Isso não é como construímos essa companhia," Harold falou. "Não é assim que tratamos as pessoas, principalmente quem deu tudo pela Altus. A empresa não é mais sua, Harold." Houve uma longa pausa. "Não, não é. Mas ainda tenho contatos nesse setor. Victor Chen, da Skyward Global, está procurando alguém para reformar o programa de treinamento deles." "Tem interesse?" A Skyward Global era uma empresa de voos fretados que estava crescendo rápido, focando em viagens corporativas e de luxo. Eles tinham boa reputação e dinheiro. "Talvez," eu disse, "mas acabei de sair. Preciso de um tempo." "Tire o fim de semana," Harold disse. "Vou marcar uma reunião para segunda-feira de manhã." Ao encerrar a ligação, vi Lyle Pearson caminhando rápido em direção à sala dos pilotos, com o rosto vermelho de irritação. Pelo vidro, vi que mais pilotos haviam se juntado ao grupo. Pelo menos uns 15 agora, todos de uniforme, todos com expressão séria. Algo mudou dentro de mim. Por 18 anos, eu dei tudo para a Altus Air. Presença perfeita, voos em feriados, substituições de madrugada quando alguém faltava. Eu criei o programa de treinamento do zero, montei os protocolos de segurança que viraram referência e treinei pessoalmente dezenas de pilotos.
E eles me descartaram numa reunião de 3 minutos com um envelope na mão. Voltei para a sala no mesmo momento em que Lyle entrou pela outra porta. Vocês não têm voos para preparar? Ele perguntou. Ninguém se mexeu. 20 pares de olhos se voltaram para mim, esperando. Tomei uma decisão. Na verdade, falei com calma. Acho que precisamos conversar sobre questões de segurança da equipe. A expressão de Lyle ficou dura. O capitão Callahan não trabalha mais na Altus Air. Qualquer questão deve ser enviada pelos canais certos. Você quer dizer por você? Catherine perguntou, com aquela calma perigosa que eu conhecia dos voos difíceis. O mesmo que cortou 30% das nossas horas no simulador mês passado? Lyle ajeitou a gravata. Esses ajustes foram feitos com base em dados de eficiência e padrões do setor. Esses cortes colocam os voos em risco. Daniel interrompeu. E agora você demite a única pessoa que compensava essas falhas, ficando horas a mais com os novos pilotos. Levantei a mão antes que a situação piorasse. Isso não é sobre mim. É sobre procedimentos e treinamento certo. Os pilotos têm preocupações legítimas, que podem sim ser registradas por canais apropriados. Lyle repetiu, olhando o relógio. Agora eles têm horários a cumprir. O voo 3176 para Chicago embarca em 40 minutos. O 2240 para Phoenix sai em 1 hora. Ninguém se mexeu. Esse é o meu voo para Chicago, disse Thomas, e eu não me sinto seguro decolar sem antes discutir essas questões. Um músculo se contraiu no maxilar de Lyle. Você tem obrigação contratual de voar nos horários definidos, a menos que haja uma preocupação real de segurança, retruquei. Os regulamentos da aviação federal são claros nesse ponto. Os olhos de Lyle se estreitaram. É isso, Callahan? Quer atrapalhar tudo antes de sair? Estou só apoiando as preocupações válidas dos pilotos. Respondi com calma. Como instrutor de voo certificado, tenho essa obrigação profissional, com ou sem emprego. O impasse durou mais alguns segundos antes de Lyle pegar o celular. Vou ligar para o Jeffrey. Enquanto ele fazia a ligação, os pilotos se aproximaram de mim. Qual é o plano, Reed? Catherine perguntou baixinho. Não tem plano. Respondi com sinceridade. Só quero que suas preocupações sejam ouvidas. Mas algo estava crescendo naquela sala, uma resistência coletiva que eu não esperava. Mais pilotos estavam chegando, alertados por mensagens de texto espalhadas entre a equipe. A sala estava ficando cheia. Lyle voltou, com um sorriso forçado. Jeffrey está descendo. Enquanto isso, todos os pilotos devem se preparar para seus voos agora. Ou o quê? Perguntou James Bennett, um capitão experiente que veio da United na mesma época que eu entrei na Altus. Ou sofrerão punições. Lyle respondeu seco. Talvez até demissão. James riu, o som cortando o silêncio da sala. Tenho 27 anos de voos limpos e 14 nessa empresa. Quer explicar para o conselho por que está demitindo capitães sêniores no meio da alta temporada de viagens? As portas do elevador se abriram e Jeffrey Winters entrou, terno elegante em contraste com os uniformes dos pilotos. Com 35 anos, ele parecia uma versão mais jovem e menos cansada do pai, mas sem o calor nem o conhecimento de aviação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando em volta. Seus pilotos têm preocupações com segurança. Eu disse antes que Lyle falasse. Questões que vêm sendo ignoradas há meses. O rosto de Jeffrey ficou tenso. Reed, você não trabalha mais aqui. Isso não te diz respeito. Diz respeito a qualquer um que se preocupe com segurança na aviação. Respondi. E a qualquer pessoa que possa voar nos seus aviões. Ele se virou para os pilotos. Entendo que exista carinho pelo capitão Callahan, mas isso é uma decisão empresarial. Nada mais. O olhar dele percorreu a sala. Agora preciso que todos voltem aos seus postos imediatamente. Ninguém se mexeu. Isso é insubordinação, alertou Jeffrey. Catherine deu um passo à frente. Não, senhor. Isso é uma paralisação formal por segurança iniciada por membros da equipe de voo preocupados, como permitido pelas regras da aviação federal e pelo nosso acordo sindical.
O rosto de Jeffrey ficou vermelho. Tudo bem. Vocês têm 1 hora para apresentar suas preocupações, por escrito, para o Lyle. Depois todos voltam aos voos programados. Ao se virar para sair, ele parou ao meu lado. Você está cometendo um erro, disse ele, em tom baixo. Eu poderia ter facilitado essa transição para você. Isso não é sobre mim, repeti. Mas nós dois sabíamos que isso não era totalmente verdade. Os pilotos se reuniram na sala de briefing, escrevendo rapidamente uma lista completa de preocupações com a segurança. Não foi difícil. Elas vinham se acumulando há meses. Menos horas de treinamento, tempos de escala mais curtos, que deixavam pouco espaço para inspeções pré-voo adequadas, problemas de manutenção registrados mas adiados, pressão para reduzir combustível para economizar. Eu fiquei em silêncio ao fundo, dando uma opinião aqui e ali, mas principalmente observando a organização natural da equipe que eu havia treinado. Eles eram profissionais, metódicos e cuidadosos. Tudo que eu havia ensinado. Enquanto eles trabalhavam, saí para fazer uma ligação. Victor Chen. A voz era firme, autoritária. Sr. Chen, aqui é Reed Callahan. Harold Winters sugeriu que eu ligasse. Capitão Callahan. Victor respondeu, com o tom mais caloroso. Harold falou muito bem de você. Muito mesmo. Entendo que a Altus cometeu um grande erro de julgamento. É uma forma de dizer. Tenho uma proposta para você, continuou Victor. Mas antes, me diga o que está acontecendo aí. Harold mencionou algo sobre agitação entre os pilotos. Expliquei a situação rapidamente. Interessante, disse Victor quando terminei. E previsível. Escute, preciso fazer umas ligações. Pode se encontrar comigo amanhã em vez de segunda? Posso me encontrar quando o senhor quiser. Ótimo. Enquanto isso, não assine nada da Altus. Nada de acordo de rescisão, nem cláusula de não concorrência, nada. Pode fazer isso? Posso sim. Excelente. Vou entrar em contato com os detalhes. Quando voltei para a sala de briefing, o clima havia mudado. Os pilotos estavam reunidos ao redor do notebook da Catherine, com expressões sérias. O que houve? Perguntei. Daniel me chamou com a mão. Estávamos buscando documentos para apoiar nossas reclamações. Catherine achou algo no sistema. Catherine virou a tela para que eu visse. Mostrava uma série de relatórios de manutenção da frota da Altus, com diferenças entre os relatórios iniciais e as versões finais. Esses foram alterados, ela explicou. Problemas de manutenção rebaixados de críticos para leves, intervalos de serviço estendidos além do recomendado pelo fabricante. Rolei os documentos com o mouse, ficando mais preocupado a cada página. Há quanto tempo isso acontece? Pelo que posso ver, há cerca de 4 meses. Catherine respondeu, logo depois da instalação do novo sistema de gestão de manutenção. O software que Lyle disse que ia melhorar tudo. Thomas completou. Isso ia além de cortes de custo. Era perigoso, talvez até criminoso. Precisamos incluir isso no relatório. Falei. Catherine assentiu. Já incluí, mas Reed, isso não é só sobre segurança agora. Isso é fraude. Esses registros são enviados para a FAA. A porta se abriu, e Jeffrey entrou com Lyle e 2 homens que eu não conhecia. Seu tempo acabou, anunciou Jeffrey. Lyle vai revisar suas preocupações e respondê-las da forma apropriada. Enquanto isso, esses senhores são da segurança da empresa. Eles vão acompanhar o capitão Callahan até a saída. Catherine fechou o notebook e se levantou. Ainda não terminamos. Já sim, respondeu Jeffrey com frieza. Todos os pilotos devem se apresentar imediatamente aos voos programados, ou sofrerão demissão por abandono de função. Você sabia dos relatórios de manutenção? Perguntei diretamente. O rosto de Jeffrey não mudou, mas vi algo diferente em seu olhar. Não sei do que está falando. Os relatórios adulterados, os que estão sendo enviados para a FAA com problemas graves rebaixados. Lyle se adiantou rapidamente. Essa é uma acusação séria e sem provas, e totalmente fora do tema combinado. Temos as provas, disse Catherine.
As duas versões dos relatórios. Jeffrey e Lyle trocaram um olhar que confirmou tudo. A reunião acabou, declarou Jeffrey. A segurança vai ficar aqui até que todos os pilotos tenham saído para os voos programados. Enquanto os seguranças vinham na minha direção, vi Thomas colocar discretamente o notebook de Catherine dentro da sua bolsa de voo. O que acontecesse depois, as provas estariam seguras. E eu entendi, de repente, que isso não era só sobre a minha demissão. Era sobre calar qualquer um que descobrisse o que eles estavam fazendo. Os seguranças me acompanharam até meu carro, no estacionamento dos funcionários. Enquanto andávamos, meu celular vibrou com uma mensagem de Victor Chen. Reunião confirmada. Amanhã, 9 horas, na sede da Skyward Global. Sozinho no carro, liguei para Harold Winters. É pior do que pensávamos, contei a ele. Eles estão falsificando os relatórios de manutenção. A respiração forte de Harold do outro lado disse tudo. Isso explica as margens de lucro que Jeffrey anda se gabando. Estão economizando cortando manutenção. Os pilotos têm as provas. Mas Jeffrey está ameaçando demitir quem se recusar a voar. Onde você está agora? Estacionamento. Eles me escoltaram até aqui. Ótimo. Fique longe do terminal. Vou fazer umas ligações. Dirigi até minha casa vazia. Divorciado há 3 anos. Filha na faculdade na Costa Leste. E esperei. Em menos de 1 hora, meu celular começou a encher de mensagens. Thomas. Voo 3176 para Chicago cancelado. Problema mecânico. Catherine. Dos 1240 para Phoenix cancelado. Tripulação indisponível. James. Rota para Denver cancelada. A mesma história em outros voos. Um por um, os pilotos da Altus encontraram motivos para não decolar. Não era uma greve organizada. Isso seria ilegal sem processo sindical adequado. Eram decisões individuais, baseadas em julgamento profissional e preocupação com a segurança. À noite, o site da Altus mostrava dezenas de cancelamentos. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Capitão Callahan. Aqui é Lisa Brennan, inspetora de segurança da FAA. Entendo que o senhor pode ter informações sobre registros de manutenção falsificados na Altus Air. Tenho, mas não sou a fonte principal. Você deve falar com Catherine Reynolds, a chefe de treinamento de voo deles. Estamos tentando isso, respondeu a inspetora Brennan. Enquanto isso, o senhor estaria disposto a dar um depoimento? Com certeza. Na manhã seguinte, cheguei à sede da Skyward Global 15 minutos antes do horário. O prédio moderno brilhava ao sol da manhã. O logotipo azul e prateado da empresa era bem visível. Victor Chen me recebeu pessoalmente no saguão. Incomum para o CEO de uma companhia aérea em crescimento. Ele tinha mais ou menos a minha idade, um aperto de mão firme e olhar direto. Obrigado por vir, capitão, disse ele, me guiando até o elevador. Temos muito o que conversar. Na sala de reuniões no andar de cima, ele foi direto ao ponto. A Altus Air está com sérios problemas, começou Victor. A FAA abriu uma investigação ontem à noite. As ações deles já estão caindo por causa disso. Não estou surpreso. O que talvez te surpreenda é que estamos observando a Altus há algum tempo. Os cortes de custo criaram uma chance para nós. Estamos nos preparando para ampliar nossa equipe de pilotos e competir diretamente com eles nas rotas mais valorizadas. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, havia um contrato de trabalho com um pacote de pagamento bem maior do que eu recebia na Altus. Queremos que você lidere nossas operações de voo e o programa de treinamento, continuou Victor. Total liberdade. Construa do seu jeito, com foco total em segurança. Olhei o contrato, vi o cargo. Diretor de operações de voo. Tem mais, disse Victor. Estamos prontos para contratar qualquer piloto qualificado da Altus que quiser mudar de empresa. Imediatamente. Quantas vagas? Quantos pilotos você confia? Pensei nos rostos daquela sala ontem. Profissionais que treinei e acompanhei por anos. Pelo menos 30. Respondi. Comandantes e copilotos experientes, focados em segurança. Victor sorriu.
Perfeito. É exatamente o que precisamos para nossa expansão. Meu celular vibrou com uma mensagem de Catherine. Investigadores da FAA na sede. Todos os voos suspensos até nova ordem. Mostrei a mensagem para Victor. O tempo é tudo nos negócios, ele disse. Às vezes você precisa esperar o momento certo para agir. Como quando seu concorrente demite o piloto mais respeitado e perde toda a sua equipe de voo num único dia de erros. Eu aceito. Respondi, apertando sua mão. O plano estava se formando. Não de vingança, mas de construir algo melhor. 3 semanas após minha demissão, eu estava no centro de treinamento recém-ampliado da Skyward Global. A instalação moderna tinha 6 simuladores, equipamentos avançados de treinamento de emergência e salas de aula com a tecnologia mais recente. Victor cumpriu a promessa de liberdade total, aprovando meu projeto sem questionar. E aí, o que acha? Victor perguntou, olhando o espaço. É exatamente o que imaginei. Respondi. Ele olhou no relógio. Eles devem estar chegando. Na hora certa, as portas principais se abriram. Catherine Reynolds entrou primeiro, seguida por Thomas, Daniel e outros 27 pilotos da Altus, todos em roupas civis, todos com suas malas de voo. Bem-vindos à Skyward, eu disse. Catherine sorriu. Belo lugar, capitão. Enquanto os pilotos conheciam a instalação, Victor me chamou de lado. 30 pilotos em um só dia, isso chama a atenção. São os melhores do setor. Respondi. Meu celular tocou. Era Harold Winters. Você viu as notícias? Ele perguntou direto. Não, por quê? Liga a TV. Qualquer canal de negócios. Fiz sinal para Victor, que ligou a tela grande da sala de reuniões. As notícias mostravam as ações da Altus em queda livre, com baixa de 46% desde o início da investigação da FAA. O rodapé indicava que a negociação havia sido pausada. Jeffrey acabou de se demitir, disse Harold no telefone. O conselho forçou a saída dele depois dos resultados iniciais da FAA. Lilo também saiu, com efeito imediato. A apresentadora dizia: fontes da indústria confirmam que a Altus cancelou mais de 340 voos nas últimas 3 semanas por falta de pilotos e aviões parados. A empresa teve que alugar aeronaves e tripulação de concorrentes a preços altos para manter as rotas principais. Victor se virou para os pilotos reunidos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro da aviação de alto padrão. Pensei nas palavras frias de Lyle Pearson. Sua remuneração não está mais alinhada com nosso modelo de crescimento. De certa forma, ele estava certo. Eu valia muito mais do que a Altus pagava. Algo agora provado pelo valor de mercado de 30 pilotos experientes e 340 voos cancelados. Às vezes, a resposta mais forte não é o que você diz, mas o que você constrói depois que vai embora. 6 meses depois, eu estava na pista observando o novo avião da Skyward, um Boeing 787 Dreamliner, fazendo a aproximação final. A aeronave pousou suavemente, os reversores acionando na hora certa. Pouso perfeito, como esperado de Catherine Reynolds. A Skyward cresceu rápido, com 16 novas rotas e conquistando boa parte do mercado premium, antes dominado pela Altus. O programa de treinamento, o meu programa, já era reconhecido como referência em segurança e excelência. Harold Winters se juntou a mim no terraço de observação, vendo o avião se aproximar do terminal. O conselho da Altus me ofereceu o cargo de CEO ontem. Ele disse casualmente: querem que eu volte e conserte o estrago. Vai aceitar? Harold balançou a cabeça. Esse capítulo já passou. Além disso, estou gostando da aposentadoria. O Dreamliner parou no portão. Em poucos minutos, Catherine e a equipe sairiam, depois de mais um voo internacional bem-sucedido. Eles vão mandar alguém para falar com você, Harold continuou. O novo presidente do conselho. Querem você de volta, Reed. Com urgência. Não fiquei surpreso. A Altus conseguiu se manter, mas sua reputação estava abalada. Reconstruir exigiria liderança experiente, que eles não tinham mais. O que vai responder? Harold perguntou. Abaixo de nós,
Catherine saiu do terminal, me viu no terraço e acenou. Vou dizer que estou exatamente onde deveria estar. Observamos a equipe em terra preparando o Dreamliner para o próximo voo. Amanhã eu estaria na cabine novamente, pilotando um voo fretado para Tóquio. Não porque a Skyward precise de mim no comando, mas porque negociei o direito de voar regularmente, mesmo sendo executivo. Algumas coisas a gente nunca deixa, não importa o cargo. Você construiu algo incrível aqui, disse Harold. Nós construímos, corrigi, pensando em todos os pilotos que apostaram em me seguir. O sol da tarde brilhava nas asas da aeronave, como naquela manhã em que vi o voo 2243 da sala de Lyle Pearson. A diferença é que agora eu estava exatamente onde devia estar. Não estava no chão, só estava voando uma rota melhor.